das crianças, adolescentes e jovens, meu Senhor. Louvado e exaltado seja o Senhor.
Para outros e assim você aperfeiçoando a eternidade, o amor da paz. Oh, soberano da minha vida, tu és que pode transformar a vida do Jesus. Oh, aleluia. Receba nesta noite a oração, sacrifício. Para o Senhor, para a Sua igreja, o Senhor, aqui de oração, Senhor, o seu aqui de oração uma só comunhão que entrega o seu pensamento, via na misericórdia, na beneficência, em nosso Deus, na beneficência que o Senhor tem reservado para os cristãos, o amor incomparável que merece por esse da igreja. Eu sei, Senhor, que eu vejo os teus santos chamados pelo teu decreto. Todo aquele nesta noite que trabalham, que prostraram, que presentaram e se entregaram diante do seu altar, diante da sua presença, diante deste lugar simples, mas é um lugar onde se encontrando uma presença real, uma alegria verdadeira que o teu Espírito Santo limpa nesta noite. Maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor tenha nos abençoado nesta noite. O Senhor está tão livre, se derramando na tua presença. Estão aí, amigos, os teus santos, os teus fiéis, amigos, se derramando diante do teu altar. E primeiro, Senhor, a gratidão, o louvor que lhe devia, a adoração sincera e espiritual. Amor as necessidades também, Deus, que estão sendo apresentadas diante do teu altar. Ó Senhor, os meus ouvidos se inclinem para nós nesta hora, Senhor. Vai restaurando vidas, edificando a vida da tua igreja. Renova, santifica pela palavra, Senhor. Aperfeiçoa-nos, ó Deus, glória a Jesus. Que restaura, seja o Senhor, a comunhão de irmãos, a comunhão contigo, a intimidade, Senhor. Deus, estamos nesta noite gratos ao Senhor. Glória a Deus. Eu havemos pensado em Cristo igualdade. Ó, desce como santo do céu e tudo será. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Que Deus esteja conosco sempre e que possamos entregar nossa adoração a Ele com perfeita alegria, gozo verdadeiro, sabendo que Ele está conosco nesta noite. Amém? A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus aos irmãos que estão em casa. Deus abençoe.
Louvado seja o Senhor. Vamos nos colocar agora de pé, todos juntos, para orarmos a Deus com gratidão e em gratidão, na verdade. Em seguida, vamos louvar a Deus com os hinos da arte cristã. E logo em seguida, o evangelista Reginaldo para a leitura oficial da palavra de Deus nesta noite. Amém? Amém. Hoje as crianças louvam ao Senhor, no momento em que vamos contribuir com dízimos e ofertas para a obra de Deus. Agradeçamos a Cristo. Senhor Deus Altíssimo, louvado e exaltado seja o Senhor. Agradecemos ao Pai esta semana abençoada que o Senhor nos deu e já estamos iniciando uma nova semana na Tua presença. É a Tua mão poderosa nos sustentar e assim louvamos, exaltando ao Senhor. Eu glorifico a Ti, ó Deus, e louvo por estas vidas que aqui estão, pelos irmãos que estão adorando ao Senhor junto a esta igreja, de suas casas. Ora, por agora, Senhor, impossibilitados, mas crendo, Deus, na bênção que virá sobre as vidas deles, Senhor, e em breve estarão juntamente conosco neste lugar, a prestar o culto que lhe é devido. Senhor, nesta hora, continue a visitar as vidas que aqui estão, renovando, restaurando, sim, ó Pai, as vidas, ó Deus, que estão diante da Tua presença. Deus, eu Te glorifico, eu exalto o Senhor em gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus Cristo, amém, glória ao Senhor. Vamos louvar a Deus com os hinos da harpa cristã. Toda a igreja louve ao Senhor. Graças a Jesus, nós estamos aqui nesta noite. Sejamos graças a Deus entregando o nosso culto e adoração a Ele. Graças a Jesus. Aleluia. Continuamos firmes no nosso propósito, pois Deus já nos tem abençoado poderosamente. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Saudamos a todos pelo Senhor. Os irmãos que estão em casa pelo Senhor Jesus. Louvemos a Deus 21 e 45. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Aleluia ao Senhor. Aleluia. O perdão é sem demora.
Senhor para a igreja. Nos coloquemos sobre os pés, em nome de Jesus, para estar lendo a palavra do Senhor, no livro de João, capítulo de número 13. João, capítulo de número 13. Como de costume, eu leio um versículo, a igreja lerá o seguinte. E quando nós vamos orarmos, apresento o diácono Daniel. A irmã Marcela pediu oração por ele, que ele não está se sentindo bem. Então, orar pelo diácono Daniel. Pela irmã Antônia também, que foi para o hospital, não estava se sentindo bem. Está aqui assistindo, participando, não, né? Cinema, a irmã Maria Ivanilde, que é a nossa irmã Ivanilde, não perde, ela fica até o final, dando glória aqui, enchendo o grupo. E a nossa irmã Elizabeth Nunes, é a mãe do pastor Nunes, a paz do Senhor para os irmãos que estão em casa, tem 2 pessoas, né? Conforme está aqui. Então, no livro de João, capítulo de número 13, toda a igreja participando da mensagem em nome do Senhor Jesus. Eu leio o versículo, hoje nós não vamos ter o data show aqui, mas cada um participando com a sua Bíblia. Leio o versículo, a igreja lerá o seguinte. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, depois deitou água numa bacia, eu amo esse texto, e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e ele disse: Senhor, lava-me os pés a mim. Aleluia. Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos, a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar-se senão os pés, pois mais como está limpo. Ora, está limpo as mãos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que ele lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou ante a cabeça e disse-lhes: vendeis o que vós tendes feito. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor, mestre, vós lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo, que não é o servo maior que o seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que cumpra a escritura, o que como comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade, vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito, então testificou e disse: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem falavam. Obrigado. Ora, um de seus
aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu levo o prato molhado. E molhando o prato, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Intimidade. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. Nenhum dos que estava sentado à mesa compreendeu a que propósito era isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compre o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo vai se glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o lado enquanto não tiveres negado 3 vezes. Meu Deus do céu, que texto, né? Que pregação, né? Aleluia. Faz uma oração? Pode fazer? Então, irmãos, Diácono Daniel, a irmã Jô também, a irmã Jô que está internada, a irmã Dora, quem mais quer ver? A irmã Antônia, a irmã Raimunda, orar pela irmã Raimunda, a irmã Luciene, a irmãzinha ali atrás, a irmã Rose, o cunhado da irmã Rose, que ainda continua internado. O irmão Davi também, esposa da irmã Jô, também não está bem. A irmã Terezinha também vai fazer uma cirurgia, irmãos. Não é para ficar sem orar um dia pela irmã Terezinha, para que Deus realize um milagre. A irmã Neuza, o Geninho está ali, que alegria para a igreja, né? O irmão Antônio está sempre, meu Deus, tem oração, deixa eu estar, irmão, depois nós fazemos as 2 horas de oração. Aleluia. Então, apresente, irmão. Vem na mente, aí vem o José. Então é Deus que está mandando você orar pelo José. Vem minha patroa, Reginaldo. Então ora pela sua patroa. Vem meu vizinho, Reginaldo, que não se dá muito bem. Então ora pelo seu vizinho para que você se acerte. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja, irmãos, é a oração da fé. Então toda a igreja, você pedir oração, vamos orar junto. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus e Pai amado, Pai querido, Pai santo, a tua igreja está aqui, meu Deus, em oração diante da tua presença. Meu Deus, quantos pedidos de oração foi mencionado aqui nesta noite, meu Pai. Meu Deus, eu oro pelos irmãos que estão em casa, a irmã Ivanilde, a irmã Elizabeth. Meu Deus e meu Pai amado, Pai querido, a irmã Jous, o Davi, meu Pai, toma em tuas mãos. Meu Deus e meu Pai, irmã Dora, vai de encontro agora neste momento. Meu Deus e meu Pai, irmã Antônia, Senhor, vai de encontro, damos saúde. A irmã Raimunda, meu Deus e meu Pai, cunhado da irmã Rose, meu Deus, que se encontra enfermo. O Senhor é Deus de milagres, Senhor. O Senhor é Deus de maravilha. Espírito Santo da verdade, é noite, a igreja está orando. Meu Deus, nós cremos no teu milagre.
glória. Que o Senhor, meu Pai, entra com saúde, cada dia mais, meu Pai, entrando com providência. E esta igreja, nós que viemos te adorar, cultuar o Senhor. Jesus, Espírito Santo, eu, Reginaldo, junto com os obreiros aqui do púlpito, Senhor, nós não aceitamos, igreja, nós não aceitamos outro tipo de espírito aqui nesta noite, a não ser o Espírito Santo. Nessa noite, Espírito Santo, a mocidade, os adolescentes, convidam o Senhor. Nós, obreiros deste púlpito, nós convidamos o Senhor. Os tocadores convidam o Espírito Santo à tua igreja. O Senhor tem liberdade em nosso meio. Meu Deus, vai fazendo um milagre aqui nesta noite. É noite que pode acontecer batismo com o Espírito Santo. É noite, meu Pai, que quem entrou enfermo, o Senhor vai curar nesta noite. E apresentamos o enfermo, meu Pai, uma Terezinha, que ia passar por uma cirurgia. Entra com providência. Usa os médicos, usa os enfermos. Oh, meu Deus, meu Pai, manda todos aqueles que estão ali nos hospitais. Vai fazendo um milagre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Continuemos a glorificar a Deus, as crianças, o Senhor. Vamos contribuir com dízimos e ofertas. Exaltado seja o Senhor. Oh, glória! Glória a Deus! Oh, aleluia!
trabalhadores terminam de colher as ofertas, a próxima manhã fará a apresentação dos visitantes nesta noite. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Noite de bênção na presença do Senhor. Amém. Vamos apresentar os visitantes nessa noite que estão nos honrando com a sua presença. Tem ali 2 jovens que vieram hoje, o Misael e o Antônio Carlos. Eles são da Arça do Jardim Malha. Dá um sinal aí com as vossas mãos para que a igreja possa conhecer. Se sinta à vontade em nome de Jesus. Também está com a gente a irmã Neuza, que já é do nosso meio, né? E o seu filho, Genivaldo. Dá um sinal aí, irmã Neuza. A irmã Neuza sempre está em nossas orações. Como a igreja quer dar um bem-vindo para os nossos visitantes nessa noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Se sintam à vontade na casa do Senhor. Que Deus abençoe. Graças a Deus. Mais uma vez, a paz de Cristo seja com a igreja. Deus abençoe a todos. Vamos meditar em uma palavra nesta noite. Os irmãos não estranhem a forma como será, né? Mas é a palavra de Deus. Por quê? Nós temos muitos assuntos a tratar e a regra é ser feito no culto de doutrina. Contudo, a igreja não vem na doutrina. Então nós vamos hoje usar o domingo para doutrinar um pouquinho, se Deus assim permitir, se for esta a vontade de Deus. Muitos deveriam estar aqui, nem no domingo, também está fora do domingo aí. Irmãos, eu estou 10 anos aqui no Graúna e falo com tranquilidade que tem irmãos que nunca participaram do culto de doutrina, nunca participaram da escola bíblica dominical. Tem mais tempo do que eu aqui no Jardim Graúna. Alguns também novos convertidos. Nós precisamos ter mais desejo pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, por conhecer a Deus, e isto passa por estar nos cultos de ensinamento e na escola bíblica dominical, no discipulado. Do contrário, nós não vamos conseguir. Por favor, segue aqui, tá? Se não fica virando a folha aqui, eu tenho que ficar. Obrigado, Deus abençoe. Então, hoje vamos tentar falar alguma coisa sobre a ceia do Senhor. Por que isso é urgente e importante? Porque algumas coisas têm se perdido. Às vezes por ensinos até fora do Ministério do Belém, por ficarem procurando explicações. Nós temos uma forma de tanto participar, como também fazer, né, aqueles que estão responsáveis por dirigir este culto. Então, vamos tentar aprender um pouquinho mais, se Deus assim permitir, e os irmãos orando para que Deus tenha misericórdia da minha vida e eu possa transmitir a vocês esta palavra. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 17 em diante. 1 Coríntios, capítulo 11, 17 em diante. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos? Não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós.
Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei, quando for ter convosco glória ao nome do Senhor. Lendo assim devagar, fora da rotina, ou da rotina do culto de ceia, onde geralmente nós vemos esta passagem, talvez a gente preste um pouco mais atenção. E por que isso? Porque o costume, ele vai trazendo problemas para nós. Nós vamos nos acostumando com algumas coisas e depois paramos de refletir sobre elas, de prestar atenção nelas. Então, de tanto ler na ceia, parece que a leitura acaba se tornando algo automático, uma vã repetição, como alguns fazem em suas rezas por aí. Então, esta repetição de toda a ceia nós lemos este texto, para alguns traz um problema sério, porque já fica algo mecânico, algo automático. Mas aqui, a passagem não se limita apenas ao cerimonial instituído por Cristo. Mas Paulo, vendo uma situação muito terrível ali na igreja de Corinto, ele vem relembrá-los, porque estavam com crentes ali, ele vem relembrá-los daquilo que ele mesmo aprendeu de Cristo, e assim também os repassou. Como que deve ser e qual é o objetivo principal da ceia do Senhor? A ceia do Senhor é o quê? É uma cerimônia memorial ao próprio Cristo. Tanto a sua morte vicária, que nos trouxe a libertação da escravidão do pecado, quanto a sua obra pela igreja. E muitas vezes ali, no caso ali especificamente, eles estavam participando com a falta de temor, com irreverência, inclusive havendo entre eles, no momento de comunhão. É por isso que Paulo vai relembrar as palavras de Cristo e em que momento Cristo instituiu a ceia, como que se passou esta instituição da ceia. Eles estavam ali na Páscoa, comemorando a Páscoa, numa comunhão, era diferente do que nós fazemos como ceia, e a partir da ceia da Páscoa, onde eles estavam ali, se alimentando e comemorando, Jesus vem agora e institui a sua ceia, a ceia do Senhor. E ao partir o pão e entregar aqueles discípulos, ele demonstra que agora eles fazem parte do corpo de Cristo. Mas não estava sendo assim observado, porque havia, e nós vamos ver toda essa carta, muitos problemas com aquela igreja. Igreja formada por crentes, porque Paulo vai dizer que são santos. E ele fala de temas que eles já conhecem, portanto, já instruídos na palavra de Deus. Mas, por causa de dissensões, de divisões, que pese seja semelhante à palavra, há um ponto aí que deve ser observado. A dissensão, lembra lá no começo, que um era de Apolo, outro era de Cefas, outro era de Jesus, acho que talvez o pior de todos os grupos. Havia partidarismo e havia também uma acepção, porque aqueles que chegavam primeiro comiam até se empantufar, enquanto aqueles mais pobres
que não tinham que levar, ficaram de canto e envergonhados. Mas nós vamos tentar aplicar algumas coisas para a ceia que hoje nós, como a igreja hoje participa. É um momento de comunhão. E é por isso que a regra nossa, às vezes quando alguém tem dificuldades e cai no pecado, é ser disciplinado, sair fora da comunhão com a igreja, em que pese ter se arrependido e certamente está em comunhão com Deus. E não vai perder a sua salvação por estar disciplinado. Não é assim. É apenas uma forma de regrar para que a comunhão da igreja permaneça firme, permaneça de fato coesa a igreja nesse propósito de servir a Deus e ser o corpo de Deus. Então a ceia ela foi instituída por Jesus. Não vai dar tempo de nós lermos todas as referências, mas está lá em Mateus 26 ao 29. Essa aí eu vou pedir para alguém ler. E as outras referências é Marcos 14, 22 ao 26 e Lucas 22, 17 ao 23 como referência. Mas quem achar 26 aí de Mateus, versículos 26 ao 29, me ajude aí, por favor, lendo. 26 ao 29. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu, o deu aos seus discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Glória a Deus. Então, além das outras referências, esses evangelhos são os evangelhos sinóticos, que trazem basicamente as mesmas passagens, o mesmo histórico. Ele institui aí a ceia do Senhor. Por isso que a Páscoa cristã é isso, é a ceia do Senhor. É nós lembrarmos e anunciar, portanto, nesta comunhão, neste culto, a morte de Cristo. O que é isso? É mostrar que nós agora alcançamos liberdade através do sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Por isso que a ceia do Senhor é um momento especial na vida do crente. E nós vamos deixando isso perder o valor e o real sentido. É participar de qualquer maneira, e alguns até profanam esta realidade espiritual, como nós vamos falar mais à frente, tratando de qualquer maneira. E profanar é pegar aquilo que é sagrado e torná-lo comum. E a ceia do Senhor é algo sagrado, é algo santificado para Ele. É uma ordenança? Sim, é uma ordenança. Então na Bíblia, aí, para a igreja, nós temos duas ordenanças. Uma é o batismo e a outra é a ceia memorial. É por isso que nós falamos, insistindo tanto sobre o batismo. É inadmissível um crente em Cristo passar anos na igreja, já tendo consciência, discernimento, e não desejar descer as águas. Isso não é admissível, irmãos, porque é uma ordenança do Senhor que assim faça. Porque isso é uma forma do nome dele ser glorificado neste mundo. É uma demonstração pública de fé, de que agora você morreu para este mundo e nasce uma nova criatura, e Cristo Jesus é a ressuscitação com Cristo e em Cristo. E a ceia memorial é uma outra ordenança. Deus, a pessoa de Jesus Cristo, determina que a sua igreja faça esse memorial, é trazer a memória, é trazer a lembrança, a bênção de Deus, a graça divina que nos trouxe salvação, libertação, quando nós não merecíamos ser justificados pelos pecados que nós cometemos. Mas Ele vem e nos tira toda a culpa, é a graça de Deus. Então, esta é uma ordenança para a igreja, porque ali no capítulo 28, quando Jesus vai instituir a grande comissão, enviando a igreja para pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos e os batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, enfim, nós vemos que é para a igreja essa ordenança. Então não é uma opção minha, a partir do momento, principalmente, em que eu me declaro membro do corpo no batismo nas águas, e agora eu faço parte do corpo de Cristo, tem-se que participar da ceia.
Não é por qualquer razão que você vai e eu vamos ficar sem participar da ceia, porque é um memorial que deve ser feito. Nós criticamos alguns aí que cumprem leis que são para os judeus e nos exaltamos disso, porque nós não cumprimos. Mas a nós também é dado ordem acerca de algumas situações como essas duas. E nós não o fazemos como igreja do Senhor Jesus. Então, a ceia não é uma opção para o membro da igreja. É uma ordenança que deve ser cumprida como memorial a Cristo. É lembrar-se de Cristo, é lembrar-se da sua morte, também de sua ressurreição e da obra que ele fez em favor da igreja. Foi em favor de nós, irmãos, que ele morreu. E isso por si só deveria ser motivo suficiente para nós desejarmos cear todo dia. Todo dia deveria ser momento de lembrar. Ainda que não façamos a ceia propriamente dita, né? Toda a liturgia, todo cerimonial, todo dia é dia de lembrar da morte de Cristo. Porque é graças a esta morte, é graças a esse sangue derramado naquela cruz que nós estamos aqui nesta noite. É por isso que nós estamos aqui. E que o Espírito Santo de Deus encontre lugar nos corações nesta noite. E que não haja nenhum impedimento para que esta palavra seja ministrada. Porque eu repreendo todo o espírito de dispersão, de irreverência, de negligência no seio da igreja do Senhor. Você não está aqui por mim e nem pelos irmãos, mas você está aqui porque se comprometeu a estar com a igreja de Cristo para adorar a Deus. Então, vigiemos neste momento para não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Amém? Porque Ele está aqui. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, qual que é o significado de ordenança? É o ato ou efeito de ordenar, de organizar, de arrumar. De ordenação e organização. O segundo, que cabe mais para esse propósito essa noite, é uma ordem. É lei ou decisão que provém da autoridade. Neste caso, nas ordenanças de Cristo, Deus Pai deu autoridade ao Senhor, que exerce dando essa ordenança, que por sua vez é ali realizado através do sacerdócio, né? Do sacerdócio. Começou lá com os discípulos, com os apóstolos, e vem aos nossos dias através daqueles que têm a incumbência de liderar o povo de Deus. E assim, por isso que eu digo, é para toda igreja, porque toda igreja é um sacerdócio de Deus. Então todos nós estamos empenhados e comprometidos em obedecer esta lei, porque ela vem de uma autoridade, e é a suprema autoridade. Mais temor deveríamos ter neste quesito. E biblicamente é um ato sagrado e formal realizado pela autoridade do sacerdócio, como eu disse ainda há pouco. Hoje é exercido, portanto, pela igreja. A ceia, como eu disse, ela foi instituída pouco antes de Jesus padecer. Então, ele está ali na última ceia, quis participar ali com os seus discípulos, e neste momento ele vem e institui a ceia do Senhor, ou Santa Ceia, como alguns também chamam. Por isso, nós fazemos uma comparação com a Páscoa, porque a Páscoa foi uma imagem disso, um tipo disso. Então, Israel estava lá escravizado, oprimido no Egito, clamava a Deus porque estava sob muito sofrimento, havia 400 anos. O Senhor ouviu, chegou até ele, nesse clamor, e ele decidiu, então, libertar o seu povo, usando ali Moisés como líder para essa ação que ele, então, estava ali proporcionando. Deus preparou a última praga, a 10ª praga, por causa da resistência de Faraó. E a última praga era o quê? Matar os primogênitos. Então os irmãos vão lembrar que havia determinações para que os primogênitos do povo de Deus não fossem mortos também. Isso também nos remete ao juízo de Deus que virá sobre todo pecado e sobre todo pecador. E para que nós não sejamos também, sujeitos a esta ira, devemos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Cristo, quando vier, para aqueles que permanecerão, e quando vier para buscar a sua igreja vai ser reconhecida por isso, pela santidade demonstrada através da lavagem no sangue do Cordeiro. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, após isso aí, vem a 10ª praga, e o Senhor disse que
aquele povo, falou a Moisés: avisa o povo que separe um cordeiro de um ano imaculado, sem manchas, e o matando, vai aspergir o sangue nas vergas e nos umbrais das portas das casas. Porque quando vier para matar os primogênitos, aonde houver o sangue, eu passarei por cima. E acontecendo isso, o povo foi liberto, saiu ali do Egito, e foi instituída a Páscoa para o povo judeu, e aconteceu até o advento de Cristo. Então, hoje, nós não comemoramos este êxodo. O que nós comemoramos é a libertação do pecado pelo sacrifício de Jesus. Alguns aí fazem a Páscoa, tem umas coisas meio estranhas, que é regada a chocolate, a coelho e a tudo mais. Nós não, a nossa Páscoa é comemorar através da ceia do Senhor a libertação do pecado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Fomos libertos pelo seu sangue. Então lá atrás a Páscoa era um tipo, ou melhor, a Páscoa foi instituída através de uma ação de Deus que tipificou a entrega de Cristo naquela cruz para morrer em nosso lugar. Então hoje, o crente é reconhecido espiritualmente pelo sangue de Cristo que está na vida dele, que o torna puro, limpo, alvo como a neve. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, por que não comemorar isso? Estávamos oprimidos, escravizados pelo pecado, condenados à morte eterna. Mas graças a Deus que enviou o seu Filho, o Senhor e Salvador Jesus, como o Cordeiro. Ele é o nosso Cordeiro Pascual, imaculado, santo, puro, sem manchas, que se entregou, foi morto, foi sacrificado, e o seu sangue foi aspergido naquela cruz, e aspergido em nós. E é por isso que nós não estamos condenados à morte, mas salvos em Cristo, dedicados, ou melhor, abençoados com a vida eterna. Então, o nosso objetivo ao nos reunirmos para a ceia memorial é anunciar a morte de Cristo. É a mensagem da cruz tão importante nos nossos dias. Muitos têm pregado outras mensagens, mensagens que não têm nada a ver com o Evangelho, porque o Evangelho por si só é um chamado ao sofrimento. Eu digo, se Jesus viesse hoje em algumas igrejas e dissesse aos crentes que eles terão aflições, mas é que é para manter o bom ânimo ainda que esteja em aflição, Jesus não seria mais recebido nesse lugar para pregar a sua palavra. Porque o crente em alguns lugares é ensinado que ele, sendo filho de Deus, não sofre, mas ele deve sempre prosperar em tudo, não passa por sofrimento. Mas nós vimos aqui a quantidade de intercessões que tivemos que fazer em favor de nossos irmãos que estão enfermos. Então o crente fica enfermo, o crente fica desempregado, o crente passa por escassez, por lutas, por perseguição, por problemas familiares, por problemas financeiros, enfim. Nós estamos debaixo desse sol e sujeitos, assim como os ímpios, a passar por aflições e tribulações. Mas o nosso ânimo está na esperança, na bendita esperança da vida eterna, porque um dia isso vai acabar. Toda lágrima será enxuta. Então, quando nós viermos à ceia, temos que nos alegrar em estar aqui na comunhão com Deus. Portanto, em relação à mensagem que nós estamos pregando agora, nós vamos dar o contexto. Havia uma divisão, havia umas coisas que constrangiam os irmãos, e assim era desprezada a igreja de Cristo, ela era envergonhada. Então, o contexto é esse, mas a aplicação está para os nossos dias na mesma situação da comunhão. Então, muitos estão participando da ceia do Senhor, brigado, com o coração rancoroso, sem perdoar. Outros não perdoam, outros não pedem perdão, porque eu não sei qual que é o mais difícil, se é reconhecer um erro e pedir perdão, ou se é perdoar, ainda que tenha sido machucado. Então, qual que é o mais difícil? As separações dentro da igreja, as divisões dentro da igreja, dos grupos, do partidarismo. Eu faço parte do grupo do A, do grupo do B. Misericórdia, nós somos um corpo, e como corpo, todos nós temos que estar juntos. Não há como
vamos esquartejar um corpo e ele continuará operando? Um corpo esquartejado tem vida em si? Ele pode, de fato, fazer aquilo que lhe está programado a ser feito? Não dá. E se esquartejando, no momento também é decapitado, né? Porque faz separação com Cristo e de Cristo. Então, ele está abordando o fato de que as reuniões dos cristãos estavam desvirtuadas do objetivo que ela tinha. Voltamos lá, qual que é o objetivo? Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Este é o nosso objetivo quando nós nos reunimos para ser o Senhor. Então, eles não estavam se reunindo para melhor. Era em vão aquela reunião. Certamente que Deus não se agradava, e Paulo, usado por Deus em sabedoria, vai ali repreendê-los. Enquanto no começo do capítulo ele louva eles por algumas situações, a partir do 17 vem uma repreensão forte por conta da conduta daqueles irmãos. Porque aquela conduta podia causar escândalo na igreja. E não nos causa escândalo algumas coisas, irmãos, que têm acontecido, não propriamente na igreja do Jardim Graúna ou igreja AOB, mas na igreja de Cristo como um todo, por conta desta despreocupação, com a forma que nós estamos adorando a Deus e nos servindo. Quando assim nós dizemos que vamos fazer, ou nos propomos assim a fazer. Então tinha divisões, cada um fazia ali a sua ceia particular, ainda que cumprindo a determinação de Deus. Então eu estou obedecendo a Deus, mas fazendo da forma errada. Era para fazer a ceia, era para realizar a ceia do Senhor, mas a forma como estava fazendo estava totalmente fora do propósito divino. Quem age assim, como está no versículo 22, desprezava a igreja de Deus, o corpo de Cristo, que é formado pelos santos na comunhão e em comunhão. Qual que é o problema que nós temos tido aqui? Principalmente, já não mais em relação a um pecado escondido, isso, graças a Deus, tudo isso está resolvido. Glória ao nome do Senhor, que o Espírito Santo encontrou lugar nos nossos corações, todos nós. Mas é aí reverência, a falta de temor, porque eu já ouvi, não, hoje eu não vou porque não vai dar, mas mês que vem eu participo da ceia. Não dá porque talvez tenha perdido o horário ou estivesse fazendo outra coisa mais interessante do que participar do corpo e do sangue de Cristo, nessa realidade espiritual que o Senhor nos deixou. E aí eu não deixei participar da próxima antes de conversar, porque às vezes é uma dificuldade de entendimento. Então hoje nós trazemos esse entendimento para que depois nós possamos também corrigir da forma correta. Por isso que eu disse, alguns deveriam estar aqui. Porque o recado nesta noite é esse, irmãos. Não pode, sendo membro do corpo de Cristo, decidir por si só quando participar ou não. E depois vir de qualquer maneira, porque isso traz até mesmo um escândalo para a igreja. Cadê a minha comunhão com a igreja? Cadê a minha comunhão com Deus? Fazendo tudo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não pode ser assim. Já falei outras vezes aqui. Conversava com um irmão ontem. E ele mandou até o som lá dos atabaques dos vizinhos dele. Até altas horas da noite. E nós não aguentamos 2 horas de oração. Porque é difícil mesmo. Dói o joelho. Mas aí eu posso sentar. Eu posso ficar em pé. Nós não aguentamos 45 minutos, meia hora de palavra. Porque às vezes a palavra é para ensinamento e não é para mexer com a tua emoção. Porque você não está se emocionando de uma forma superficial, como muitos usando de técnicas seculares fazem na igreja. Há pessoas que estão aprendendo técnicas de hipnotismo, que nós pensamos que é algo mitológico, mas é uma realidade. Tem técnicas, irmãos. Não é algo mágico. Não é nada disso. Nosso cérebro é algo que nós não conhecemos completamente e usamos ele de forma muito limitada diante da sua capacidade. Mas há como manipular, pessoas são manipuladas, grupos são manipulados. É por isso que há um grupo aí que anseia tanto em ter pastores, padres e outros tantos que têm sob a sua influência muitas pessoas. Porque de forma sutil pode levar essas pessoas à perdição, a fazer aquilo que eles querem, ou melhor dizendo, aquele que reina neste século deseja que faça. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então, nós
temos tido dificuldades em dar o nosso melhor a Deus. Mas o ímpio, os filhos das trevas, ou filhos da treva, que é o próprio inimigo de nossas almas, eles se esmeram em fazer o melhor aos demônios, a Satanás, a Baal, o nome que queira dar. Então, naquilo que eles se propõem a fazer, eles têm bem feito. E não se preocupam se amanhã tem que acordar cedo para ir trabalhar ou fazer qualquer outra coisa. E o mais interessante é que eles conseguem levar a família inteira. E o mais interessante é que não importa se na família outros não servem, eles vão servir. Aí fica a preocupação com que nós estamos entendendo do que é servir a Deus. Se nós estamos entendendo que é só aquilo que o pastor determina, ou a liderança determina, ou se de fato é fazer a vontade de Deus. Se é de fato fazer a vontade de Deus. Então ali os mais pobres, meus irmãos, estavam sendo envergonhados no momento da refeição, que tinha uma refeição que antecedia a ceia, o cerimonial. Tá? Então Paulo vai ali corrigir. Ele corrigiu muitos problemas daquela igreja. Aquele irmão estava em pecado, de fornicação com a sua madrasta, o mau uso da liberdade, quando Paulo vai dizer, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém fazer. A opressão entre uns e outros, também traz ensinamento sobre o matrimônio. Enfim, Paulo vai tratar de diversas questões que eram problemas. A questão dos dons espirituais, a ordem no culto, o amor como excelência. Depois ele vem falar da ressurreição, a importância de conhecer essa, que é um dos pilares da nossa fé. Se nós não cremos que Cristo é homem, que Ele encarnou, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou, a nossa fé é vã. Então ele está ensinando diversas situações, porque havia falsos ensinos também. Mas hoje a gente fica mais preso a esse problema da ceia do Senhor. Então ele vai recapitular que o ensino já foi ali ministrado a eles. Irmãos, quantas vezes nós somos ensinados sobre isso? Na verdade eu fui poucas, mas os irmãos têm tido essa preocupação, porque o Espírito Santo de Deus tem nos cobrado que nós atentemos para o que tem sido importante nesses últimos tempos para a igreja, ante a breve vinda do Senhor. Então Deus, em relação à igreja, há uma urgência para que nós atentemos para qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Cristo para as nossas vidas. Então ele vai trazer novamente, vai recapitular aquilo que já foi ensinado. E tem muitos irmãos que não amadurecem, não guardam os ensinamentos. Por quê? Porque não é o que querem ouvir. E aí não é o que quer ouvir, tapa os ouvidos. E a palavra de Deus, fique em paz, ela não volta vazia, não. Alguém atentou, alguém foi ministrado e abençoado. Louvado seja o Senhor. Então, Jesus instituiu a ceia, recapitulando, em memória dele mesmo, para a memória dele, da sua morte e da obra em favor da igreja. Então, comer o pão, ao comer o pão, nós o quê? Nós fazemos parte do corpo do Senhor. Ele vai falar que nós devemos comer da sua carne, beber do seu sangue. Aquilo escandalizou, até os discípulos que, ouvindo toda aquela mensagem, que ele era o pão vivo, o pão que desceu do céu, e que ele deveria, então, nós para termos comunhão, tínhamos que participar do teu corpo, do teu sangue, deram as costas. Palavra dura é essa, até os discípulos. E aí quando Pedro vai conversar com ele, fala que aí também pode ir. Esse é o nosso Senhor. E aí quando a palavra de Deus é pregada dessa forma, nós recebemos algumas críticas de que ela foi muito dura. Mas vamos ver os sermões de Cristo. Ainda que duro, a princípio, no primeiro momento, quando nós vamos ler, meditar e até ouvir pela boca de alguém, mas com a atenção devida, dando voz ao Espírito Santo, aquilo demonstra um amor tremendo, porque ele fala de uma forma firme, não dura, mas firme, sem concessão, conforme ele é, porque ele diz que ele é a verdade, ele é a palavra, ele é Deus revelado a nós. Então ele vem e traz o seu ensinamento de forma firme, mas também longânima, com amor, com benignidade. Então nós precisamos compreender isso.
de que se Jesus viesse pregar hoje nas igrejas, irmão, não seria recebido. Seria como os judeus o receberam. Paulo, se mandasse uma carta para alguma das nossas igrejas, não seria nem lida, seriam rasgadas. Essa é a verdade. Porque muito que está sendo pregado aí não está na Bíblia, não é a palavra de Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós participamos do corpo de Cristo. Somos um com Ele. É comunhão, é intimidade, é o conhecer mais profundo. E o cálice revela para nós uma nova aliança. Agora como? Graças a Jesus, nós agora podemos novamente ter paz com Deus. É a comunhão, é a nova aliança entre Deus e os homens, através do sangue de Cristo derramado na cruz. Então, quando nós participamos do pão, fazemos parte, portanto, do corpo de Cristo. E no sangue nós trazemos a aliança que nos traz a comunhão com Deus através do sangue de Cristo. Quanto a participar indignamente, ali ele está falando das divisões, das dissensões que estavam acontecendo. Mas nós vamos aplicar para os nossos dias. É a falta de temor. Como eu disse, não é só os pecados mais graves que nos tornam indignos de participar do corpo e do sangue, mas somente o fato de não ter temor, de profanar o que é sagrado, de participar como se algo comum fosse, isso já nos torna indignos de participar. Porque que relevância há, que observância há quando nós participamos dessa maneira? Ali estava havendo o problema da divisão. Nós ainda temos problemas de divisão no nosso meio. Nós temos dissensões, heresias, pecados graves, tanto os pecados sexuais, como também a idolatria, mentiras, ganâncias, toda a sorte de pecado. Mas nós esquecemos desse temor, da falta de temor e da irreverência, de tratar a ser do Senhor, não é nem como um culto qualquer, porque não existe um culto qualquer. Todo culto é especial, porque ele é dedicado a Deus. Louvado seja o Senhor, que está em um alto e sublime trono, que é santo. Eu li o Apocalipse capítulo 5 em um devocional, e ali estava falando daquele, do Cordeiro único, que é capaz de abrir o livro e desatar os selos. E aí na visão de João ele vai vendo, conforme vai apresentando o Cordeiro que foi morto, a adoração que estava acontecendo ali no céu. Vamos ler rapidamente o capítulo 5 do Apocalipse. Não estava preparada essa passagem, mas só para nós entendermos que a adoração que eu tenho entregado ao Senhor, diante do que Ele já recebe. Vamos lá, deixa eu achar aqui, capítulo 5. Perdoe-me, mas vamos ler aqui. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, glória a Deus. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus
homens de toda tribo e língua e povos e nações. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Glória ao nome do Senhor. Aleluia! O que eu estou entregando? Glória a Deus! Aleluia! Como está a minha adoração? Oh, Como está o sacrifício vivo de louvor? Como está a minha vida? Oh, glórias sejam dadas a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está aqui esta noite, nesta reunião espiritual. Toque aí o espiritual, glorifique a Deus, exalte a Deus na sua vida. Ele é digno de ser adorado. Então, precisamos examinarmos. Mas é só na semana da ceia, o que nós cometemos ali? Não, todo dia. É dia de refletir a nossa vida diante de Deus. Precisamos nos examinar para então participar. É todo pecado que nos tira da comunhão, que nos tira da ceia, que nos impede de participar da ceia do Senhor? Obviamente que não, irmãos. Mas também eu peço à igreja que não se discipline. Nos procure para também conversarmos sobre isso. Então, não podemos fazer tudo de qualquer maneira. Não pode ser assim. Tudo com Deus é com ordem e decência. Tudo que Deus pediu. Quando Deus pediu a Abraão para ir imolar seu filho, ele foi lá, arrumou tudo organizado. Elias, quando foi ali, combater os profetas de Baal, tudo organizado, tudo no lugar, tudo no seu tempo. Então nós também temos que ser ordeiros em tudo que fazemos diante do Senhor, inclusive com a vida que estamos levando. Uma vida sem ordem, uma vida desvirtuada, não há como dizer que nós estamos tendo comunhão com Deus, tendo paz com Deus, participando do corpo de Cristo. Então a situação que o pecado, cujo prejuízo vai além das consequências para a própria pessoa, traz também prejuízo para a igreja, para a comunhão da igreja. Porque se um membro estiver enfermo, todo o corpo se enferma também. Todo o corpo se enferma. Nós sentimos. Até o pessoal falava hoje aqui dos caminhos, né? Que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. E muitas vezes até tendo a luz, alguns dão umas vaciladas, né? Deus permite algumas situações que até nos causam dor, para que nós, olhemos melhor o caminho que estamos trilhando aí. Lembra aí do seu dedinho batendo nos cantos da casa, aí no sofá, na cama, para você saber que basta um momento de descuido e você já se desvia do caminho, e aí causa dor mesmo, causa sofrimento. Mas enquanto é só um dedinho, tá bom, né? Dependendo da queda aí, nem vida nos resta. Então, não participar da ceia é uma forma de não participar da comunhão, foi o que eu disse. Então, a pessoa não vem para a ceia porque não quis, pôde vir e não quis vir, por alguma razão que não é excepcional, e sequer procurou para poder participar, porque às vezes é impossível participar da ceia aqui no Jardim Leão, mas temos a sede, temos outras congregações que fazem outro dia,
E antes disso tem o pastor e os obreiros para levar a ceia para você, ou servir na terça-feira, como eu faço com algumas pessoas. Amém? Então, para nós encerrarmos aí, irmãos, os elementos da ceia, o pão e o sangue, o cálice, melhor dizendo, perdão, eles, conforme o ensinamento do nosso pastor, não é só uma representação, um símbolo, mas na verdade, vamos lembrar que é uma realidade espiritual. Então, tratar dessa forma faz com que muitas vezes nós só vejamos realmente a forma física, a parte física disso, que é só um pão, que é só um suco. Mas quando nós abençoamos, como está lá no capítulo 10, versículos 16 e 7 de 1 Coríntios, nós abençoamos o pão. Ali, torna-se agora uma realidade espiritual. Vamos lá ver rapidamente, 1 Coríntios, se eu não anotei errado, capítulo 10, versículos 16 e 17, diz assim, porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então aí nós estamos tratando de uma realidade espiritual. Então, ao participar da ceia, não tente, na sua mente ter um entendimento físico, natural das coisas, não. Toque a realidade espiritual que você está vivenciando. E ali é o momento em que você participa de fato do corpo de Cristo e do sangue do Senhor. Então não pode ser de forma egoísta, para ser abençoado. Não vou participar da ceia, vou participar da ceia para ser santificado. Nada disso. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. É ter comunhão com Deus e com a sua igreja. Amém? Amém. Glória ao Senhor. Então, nos coloquemos de pé e vamos agradecer a Deus e encerrar. Amém. Então, continuemos a orar para a irmã Antônia. No princípio é de pneumonia, mas já está voltando para casa, É Deus vai cuidando, vai guardando os seus. Continuamos com o nosso propósito de oração. Amanhã tem ensaio com as crianças, então quem for vir para o propósito de oração, nós vamos orar lá no salão superior, tá? Tem sido bênção, irmãos. Quinta-feira, Deus nos abençoou aqui. Deus nos abençoou com a palavra, no momento da oração. Então venha, nós precisamos orar. Não é Deus que precisa da nossa oração. Deus não precisa de nada, Ele só quer, Ele nos quer. Ele quer se relacionar conosco, Ele quer que nós estejamos aonde Ele está e Ele quer conversar conosco. E a conversa é através da oração. Não pode se resumir um louvor, não. Tem que orar, vamos orar. Não é fácil, mas Deus dá vitória. E preparados estejamos para as batalhas que Ele vem. Porém, também estejamos preparados para regozijarmos com as bênçãos que já têm nos sido concedidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Neuza, Geninho, obrigado por terem vindo. Também o Misael, o Antônio Carlos, Deus os abençoe, sejam sempre bem-vindos. Em nome de Jesus Cristo. Pastor Edson fará esta oração, nos despedirá com a bênção apostólica. Os líderes, depois nós vamos mandar o que foi tratado na reunião no grupo da Secretaria e dos Obreiros. Quem não pôde vir, leia lá, que é importante. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Oramos, irmãos, por todos, mais uma vez, os irmãos que estão enfermos, não puderam estar aqui, para Deus ter misericórdia de cada um de nós, Quem precisa mais de oração? Oramos, querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer nesta noite por este culto, pela palavra que o Senhor nos ensinou, pelo dia que passou, escola bíblica, reunião. Enfim, Senhor, te agradecemos por ter esse privilégio de estarmos diante de Ti, te adorando, aprendendo, obedecendo, diante da Sua presença.
Continua conosco, Senhor, dando força à tua igreja, renovando o teu povo, alegrando os corações tristes, dando saúde aos enfermos, aqueles que estão, Senhor, abalados por alguma coisa. Levante, renova, fortalece para a glória do teu santo nome. Pai, te agradecemos por tudo e ao sairmos deste lugar nos proteja com as tuas mãos, com a tua misericórdia, dando uma noite debaixo da tua graça. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo fique com todos e todos digam amém.